Olá pessoal, finalizando o módulo 1, vamos fazer algumas considerações sobre o transistor de junção bipolar. Então, nós temos as configurações mais importantes utilizadas nos transistores de junção bipolar. Nós temos a configuração emissor comum, configuração coletor comum, também conhecida como seguidor de emissor, e a configuração base comum. Vemos a base comum, vemos a emissor comum e na coletor comum mencionamos quando estudamos emissor comum que o circuito de base comum também é conhecido como seguidor de emissor e tem a característica de apresentar uma alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e ser utilizado para casamento de impedância de etapas de circuitos de modo a garantir uma maior transferência de potência. Então vamos fazer algumas considerações para a configuração emissor comum, finalizando nosso módulo 1. Então temos uma representação de um transistor em que temos a tensão de base, a tensão de coletor, a resistência de base, a resistência de coletor, a corrente de base e a corrente de coletor, bem como a tensão coletor-emissor, que é um parâmetro importante quando se estuda transistores, e o modelo de Ebers-Moll. E no modelo de Ebers-Moll são levando em consideração a tensão de base, a tensão de coletor, a resistência de base, a resistência de coletor, as correntes. A junção base-emissor ela é vista como um diodo, apresentando uma queda de 0,7 volts, isso para transistores de silício. E temos a corrente C, que é igual a HFE vezes a corrente de base. Lembrando que o HFE é o ganho, que é igual ao beta. Tá? Então, IC é igual a HFE vezes IB, que é igual a beta vezes IB. Então, temos esse circuitinho aqui, bastante simples. E vamos fazer algumas considerações aqui de determinar a corrente base, corrente coletor. E vamos fazer algumas considerações aqui ainda. Interessante. Então, vamos pegar a malha 1. Tá? Então, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, nós temos que 5 menos RB e B, ou seja, a tensão de base, menos 0,7, que é a queda de tensão na junção base-emissor. Então, estamos pegando esta malha aqui inicialmente. Isso é igual a zero. Então, nós temos que, substituindo os valores, nós chegamos que a corrente de base é igual a 43 microamperes. O que é interessante agora é determinar a corrente de coletor. O ganho do transistor é igual a 100. Então, ora, se já sabemos a corrente de base, para calcularmos a corrente de coletor, basta multiplicarmos a corrente de coletor vezes o ganho do transistor. Então, IC é igual a beta B, que é igual a HFE vezes IB, vai ser igual a 150 vezes 43 microamperes, o que vai nos dar uma corrente de coletor de 4,3 miliamperes. Então, é importante lembrar que a corrente de base ela é bem pequena comparando com a corrente de coletor. Tá? E a corrente coletor sempre ela é mais alta devido à presença do ganho. Lembrando que o transistor é um elemento amplificador. Seguindo aqui ainda, nós temos para a malha 2. Vamos resolver agora esta malha aqui. Nós dividimos o circuito em duas malhas. A malha 1 e a malha 2. Tá? Então, nós temos que na malha 2, nós temos, aplicando ainda as leis das tensões de Kirchhoff, nós temos essa relação agora. R2 é 12, que é a tensão aplicada, que é essa tensão aqui aplicada na malha. Igual a menos RC e C menos VCE, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff. Substituindo os valores, vamos chegar que a tensão VCE é igual a 2,54 volts. Então essa é a tensão de coletor emissor. A partir daí podemos determinar a potência dissipada, que vai ser dada o valor de VCE vezes a corrente de emissor, ou está correto, corrente de emissor. Então nós temos que a potência dissipada igual a 2,54 vezes 4,3 miliamperes, lembrando que na região ativa a corrente de emissor
é praticamente igual à corrente de coletor, tá? Lembrando da aula passada, como estudamos transistores, que a corrente na região ativa I é igual a IC, levando em conta essa consideração, nós temos que a potência dissipada é igual a 10,92 mW. Então esse é um circuito simples, mas que temos uma aplicação de lei de Kirchhoff, temos a aplicação do que vimos, a questão da utilização do ganho, o ganho beta, o cálculo de C, observando as relações entre as correntes e as tensões. Então, para esse outro circuito, nós temos já uma concepção é a mesma. Muda-se apenas um pouco a configuração, mas nós temos, aplicando as mesmas condições da lei das tensões de Kirchhoff, vamos calcular a corrente de base, corrente coletor e calcular o VCE. Então, nós teremos que a corrente de base é igual a 43,34 microamperes. O ganho agora é 150. Então, multiplicando isso agora, 43,34 microamperes vezes 150, obtemos que a corrente de coletor é 6,5 miliamperes. Vejam que a corrente de coletor ela é sempre maior que a corrente de base. Isso devido ao ganho. E agora calcular o VCE, aplicando a mesma lei de tensão de Kirchhoff, nós teremos 15 menos RC e C menos VCE igual a zero. Resolvendo para a equação para VCE, nós temos que vai ser igual a 15 menos a tensão de coletor, RC e C. Substituindo os valores aqui, nós teremos que a tensão de coletor emissor é igual a 7,2 volts. Então, temos uma corrente de base de 43,34 microamperes, uma corrente de coletor de 6,5 miliamperes e uma tensão de coletor emissor de 7,2 volts. Essa observação é interessante, que no datasheet os fabricantes informam essa tensão VCE. Tá? Então, é interessante, em alguns projetos, estava observando essa tensão para ver até o máximo que o transistor ele suporta de VCE. É uma consideração bastante importante na hora de fazermos algum projeto com transistor de junção bipolar. E chegamos à curva de um transistor. Então, temos diversos valores da corrente de base e temos a relação entre corrente de coletor e a tensão VCE em volts. Então, nessa região nós temos a região de saturação, em que a VCE é igual a zero. Então, a VCE é igual a zero e temos a variação da relação da corrente. Então, nós temos a região de saturação e temos a região de corte, em que nós temos o VCE igual ao seu valor máximo e a corrente de base igual a zero, ou seja, ela é nula. Então, e nessa região nós temos a região ativa e, como já vimos, na região ativa do transistor, a corrente de emissor é igual à corrente de coletor. E temos um circuitinho bastante simples. Agora vamos aplicar a reta de carga para determinar algumas características do circuito. Então, nós temos que a corrente de coletor emissor vai ser igual a VCC para IC igual a zero, ou seja, para a condição de corte. Tá? Então, no corte nós temos a corrente de coletor igual a nula e a tensão de coletor emissor vai ser igual à tensão aplicada no circuito, ao VCC, é igual a VCC, porque a corrente é nula. É fácil demonstrar isso aqui aplicando a lei de Kirchhoff no circuito. Teríamos VCC menos RC e C menos VCE. Como RC e C é igual a zero, nós temos que VCE é igual a VCC, ou seja, a tensão aplicada no circuito. E a corrente de saturação vai ser igual a quem?
vai ser igual à tensão VCC, que isso ocorreu devido nós temos uma corrente coletor nula e temos agora um VCE igual ao VCC. Vai ser VCC dividido pela resistência de coletor, isto calculando para um VCE igual a zero. Então isso na tensão isso para a corrente de saturação. Então considerando VCE igual a zero, então a corrente de saturação do transistor vai ser dada pelo VCC dividido pela resistência de coletor. A resistência de coletor vai ser igual a VCC dividido por IC. Então, substituindo alguns valores, nós teremos que o circuito aqui veio considerando VCC igual a 20 e IC igual a 10 mA, nós teremos que o resistor RC seria igual a 2K. Isso levando em consideração um VCC igual a 20 volts e uma corrente coletor igual a 10 mA. E a corrente de base, resolvendo o circuito, seria VCC menos a resistência menos a tensão VBE dividido por RB, o que nos daria RB igual a 20 volts menos 0,7 dividido por 25 vezes 10 a menos 6, ou seja, 25 mA, que é igual a 772 quilômetros, que aí seria adequar para um valor comercial. Ok, pessoal? Então acho que aqui foi encerrando o módulo 1 sobre transistores. Para mais aprofundamento eu recomendo o livro do Bodstedt, Elementos e Dispositivos Semicondutores, e tem também uma análise de circuitos. São os livros que eu recomendo. São boas referências para o livro do Bodstedt. Temos também o livro do Milmans-Hawkes e temos também você tem uma série de livros interessantes sobre a abordagem nessa fase inicial dos estudos de eletrônica. O que vamos fazer aqui foi fizemos aqui no módulo, foram aulas curtas para vou colocar aqui aulas curtas para vídeos não muito longos para apresentar uma introdução, e daí a partir da necessidade de servir como pontapé inicial para o aprofundamento dos estudos. Então, na abordagem do módulo 2, iremos começar com amplificadores operacionais e vamos ver uma série de aplicações, os fundamentos dos amplificadores operacionais e por aí seguiremos o nosso pequeno curso introdutório para quem estiver começando aí na eletrônica. Tá ok, pessoal? Um forte abraço, um abraço sideral e até o módulo 2. Valeu!